Com certeza você já ouviu falar sobre os processos de independência do Brasil, ou, basicamente, a independência do Brasil. Com certeza, memora aquele quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, ou automaticamente vem uma lembrança do Dom Pedro I num cavalo às margens de um famoso rio bradando Independência ou Morte. Na aula de hoje, nós vamos desconstruir um pouco, apenas de modo introdutório, para que essa dica ela não fique pesada. Na aula que vem, nós vamos falar diretamente da independência do Brasil na Bahia. Logo no início da aula, você vai perceber aí uma polêmica. Entretanto, na aula da semana que vem, nós vamos aprofundar um pouco mais com o protagonismo da Bahia em 1823. Aqui eu já faço os meus agradecimentos a Paulo Costa, Marcelo Renato Siquara da Silva, Milton Araújo Moura, grandes personalidades envolvidas aí nessas pesquisas. Inclusive tive uma live lá no Instagram com o Paulo Costa, professor da literatura, falando um pouco sobre isso. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos pedir aqui ao Lucas, o nosso nobre editor, que solte a vinheta para que a gente mergulhe nos processos de independência do Brasil. Meu nobre Lucas, por gentileza. Bom, gente, então é isso. Vocês já conhecem a minha apresentação e a gente segue aqui. Esse tema 7, que eu estou dividindo em algumas aulas e continuarei essa divisão de modo didático para a compreensão, ela foi dada na semana passada, claro, essa segunda parte, mas há algumas semanas nós iniciamos esse tema rico, né, com esses fatos do início do século XIX. Hoje, a gente segue nesse processo de independência, mas é importante que a gente analise, gente, o seguinte, desde aquelas revoluções, né, Revolução Pernambucana, a Revolta Pernambucana, a Revolução do Porto, o Dia do Fico, aquele processo da emancipação que nós já comentamos, é importante que a gente olhe como um processo, como um fato, vai em muitos momentos desencadeando outros, que atitudes políticas, por exemplo, geram outras consequências que a gente percebe aí, culminando no caso do Brasil, nesse século XIX, nesse processo de independência do Brasil. Então a gente percebe aí as ligações e os legados de diversas revoltas, de diversas revoluções que a gente tem aí na história geral. Um abraço ao grande David. Então, a gente já vai começar a aula de hoje com essa polêmica. Por que polêmica? Independências no Brasil? Muito fácil. Em muitos momentos, a gente vai falar sobre independências, porque a aclamação da independência lá em 1822, no 7 de setembro, vai intensificar os processos dessa independência do Brasil, como nós em muitos momentos falamos, e fazemos referência ao quadro do Pedro Américo. Lucas, por gentileza, joga aqui aquele quadro do Pedro Américo. Em outro momento, a gente pode até polemizar esse quadro, discuti-lo, né, como uma ramificação da história da arte, a gente pode até mencionar. Mas a gente vai perceber essa intensificação. E nós temos um protagonismo em diversas províncias. Por exemplo, a gente vai ter lutas na Bahia em 1823, não apenas em julho, como às vezes nós pensamos. A gente vai ter luta no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, inclusive na região chamada, no período de Cisplatina. Lá na frente a gente vai até mencionar esse termo de novo. Prof, pelo amor de Deus, me lembra aí o que é Cisplatina. Muito bem, gente. Cisplatina é aquela região que hoje se encontra o Uruguai. Então a gente vai perceber que essas lutas, elas vão se espalhando. Perdão, gente. Essas lutas, elas vão se espalhando, mas em 1823 a gente vai ter aí uma polêmica mais forte, um enfrentamento mais forte. E na aula da semana que vem, eu vou trazer para o Projeto Evolução, inclusive, Lucas, por gentileza, você coloca aqui o meu arroba Fábio3Oliveira, porque lá no IGTV tem uma live disponível falando sobre o 2 de julho. E aí, dentro dessa
dessa conjuntura em que nós estamos estudando no nosso planejamento, eu trarei para vocês também essa aula para o nosso canal no YouTube. Então, a gente percebe que essas lutas vão impulsionar, na verdade, ou bem verdade, esse processo de formação do Estado Nacional. E uma coisa é muito importante que a gente perceba, tanto aqui na proclamação dessa independência, na aclamação desse processo de independência, quanto lá na República, né? Faltam algumas aulas para chegarmos lá, nós vamos perceber diversas discussões, inclusive no viés racial. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter o seguinte: nós teremos diversos escravizados lutando ao lado dos senhores, né, observando, inclusive, exemplos de outras nações aqui na América, e a gente vai perceber o seguinte: uma dicotomia, bem verdade. Aqui na história do Brasil, pretos lutam pela independência política ao lado dos brancos. Quando termina esses processos, grosso modo, gente, nós temos uma manutenção do regime de escravidão. E a gente percebe a tamanha perversidade e o contexto absurdo em que o Brasil, né, ele estava inserido, ou que ele inseria os povos afro e seus descendentes. Então, a gente vai perceber que, dentro dessa conjuntura de independência, né, com o forte protagonismo do Dom Pedro I, que daqui a pouco vai ser chamado de Dom Pedro I, a gente vai perceber também uma crise interna. Observe, ele vai crescer lá no Rio de Janeiro, criando alianças, conhecendo pessoas, né? Vai ter aquela revolução lá no Porto, em seguida vai chegar uma carta determinando a volta de Dom Pedro para o Brasil, mas ele vai perceber o seguinte, a elite vai perceber o seguinte: esse convite ou essa determinação de retorno de Dom Pedro I para Portugal era a estratégia para que o Brasil fosse subordinado como antes. Prof, como antes como? Lembra que com a vida da família real para o Brasil, logo depois o Brasil é levado à condição de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves? Muito bem. Em alguns momentos, alguns historiadores falam até que Portugal se torna colônia da sua colônia. Então, eles queriam que o Brasil voltasse àquele estágio inicial. E aí a gente vai ver, né, como nós já mencionamos, e lá no primeiro reinado, nós vamos retomar um pouco dessas alianças de Dom Pedro I. Perceberemos aqui nessa conjuntura, inclusive antes do reconhecimento de Portugal em 1825, nós vamos perceber aqui, né, debate em torno de Constituição. Em todo o momento, na história do Brasil, por exemplo, grosso modo, em que um novo governo ele é criado, nós temos uma Constituição. Por exemplo, nós temos aqui primeiro reinado, ou proclamação da independência, né? Primeiro reinado, nós vamos ter uma Constituição. Quando nós tivermos lá na década de 90 do 1800, República, desculpe, gente, final da década de 80, né, a República, nós vamos ter logo na década de 90, Constituição. Quando nós chegarmos lá no governo Vargas, Constituição nova. Nos governos militares, na ditadura, no regime, na revolução, nós vamos problematizar tudo isso lá na frente. Nova Constituição. E em 88, esta semana, né, completou mais um aniversário, nós temos aqui hoje a chamada de Constituição Cidadã. Lucas, você, por gentileza, joga uma foto da Constituição atual aqui no nosso slide? Muito bem. Mas nós vamos perceber o seguinte: Dom Pedro I ele vai outorgar uma Constituição em 1824, que é a primeira Constituição, a primeira do Brasil. Por quê? A proposta, né, a que seria promulgada, Dom Pedro I não concordou. E uma curiosidade, Lucas, você escreve aqui, por gentileza, no nosso quadro, coloca aí poder moderador. Dom Pedro I ele vai trazer esse poder moderador, entretanto, a gente não vai vê-lo utilizar. A gente vai ver que lá no segundo reinado, Dom Pedro II vai utilizar, e vai utilizar bastante desse poder moderador. Hoje, nós não vamos trazer questões, hein? Porque foi uma aula introdutória. Então, gente, observem, em todos os momentos, após as nossas aulas, nós precisamos exercitar com questões, leituras, videoaula, questões. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida que existir, podem entrar em contato com a nossa equipe do Projeto Evolução, ou aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, @proj_evolução, que com certeza as nossas equipes estarão prontas para estabelecer debates com
as pessoas que nos procurarem. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande e até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam, estamos disponíveis para tirar as dúvidas dos senhores e das senhoras. Abraços, beijos nos corações, saúde e paz. Não se esqueçam de espalhar as aulas para os amigos e para as amigas.